No episódio de hoje da série Grandes Ideias, nós vamos falar da Human Longevity Inc., uma empresa voltada para aumentar a longevidade e a expectativa de vida da população mundial. Olá, meu nome é Gabriel Henrique, seja bem-vindo ao Digitopia e hoje nós vamos falar sobre, no episódio de hoje da Grandes Ideias, nós vamos falar sobre a Human Longevity Inc. Traduzindo seria uma empresa de longevidade humana, a empresa de longevidade humana. A Human Longevity Inc. foi fundada por três caras. O Peter Diamandis, que é um cara que a gente já falou aqui na série Inovadores, o link está aí embaixo. Se você quiser saber mais da história desse cara que é um visionário. Então foi fundada pelo Peter Diamandis, pelo Bob Hariri, que é um dos maiores médicos do mundo e um dos maiores especialistas em células-tronco do mundo. E o Craig Venter, que foi o cara responsável pelo primeiro sequenciamento de DNA do mundo. Contando um pouco historicamente do sequenciamento de DNA, na década de 90 começou a corrida pelo sequenciamento completo do DNA humano. O projeto Genoma se iniciou. O projeto Genoma é uma iniciativa da iniciativa pública. Então foram vários países juntos, com vários especialistas, eles iniciaram um projeto Genoma via financiamento público. E o Craig Venter, na década de 90, ele junta vários financiadores privados e começa a estudar também, via iniciativa privada, o sequenciamento genético. E ele consegue ser o primeiro ser humano, a primeira pessoa, o primeiro grupo de pessoas, ele estava liderando, por ser a primeira pessoa a sequenciar o DNA humano. E o Craig Venter se tornou esse especialista, esse cara referência no sequenciamento de DNA. E a Human Longevity Inc., ela quer aumentar a expectativa de vida do ser humano, da população humana como um todo. Ela tem um objetivo que é tornar o centenário o novo 60. Ou seja, a pessoa que tem 100 anos de idade, através da tecnologia da Human Longevity Inc., ele teria a vitalidade, a produtividade, a capacidade de uma pessoa de 60 anos hoje. Então é uma iniciativa desses três caras. Basicamente o approach da Human Longevity Inc. é baseado em 4 pontos. 4 pontos essenciais para a existência da Human Longevity Inc. e da sua proposta. O primeiro é a diminuição dos custos de sequenciamento. O sequenciamento genético ele era muito caro, atualmente ele é barato. Em torno de $1.000 você consegue realizar um sequenciamento. Então a redução do sequenciamento genético foi essencial para a existência, para a proposta da Human Longevity Inc. Outra coisa foi o aumento do poder computacional. Sem o poder computacional que nós temos hoje, seria impossível lidar com a quantidade de dados, quantidade de informação que a Human Longevity Inc. planeja lidar e atualmente lida. O terceiro é aprendizado de máquina. São iniciativas como o IBM Watson, o Google DeepMind e outras iniciativas de aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina nada mais é do que você criar uma inteligência artificial capaz de aprender e identificar padrões em determinado input, em determinada entrada. Então, por exemplo, você quer que um computador, e isso já acontece, tá? Se você quer que um computador aprenda a diagnosticar câncer, então você dá para ele você coloca lá, por exemplo, em PDF, vários e vários estudos com relação a câncer. Você seleciona esses estudos, coloca lá e fala assim, computador, aprende. Ele vai começar a ler e identificar padrões na linguagem. Ele já tem assim, um framework para aprender a ler e ele vai começar a identificar padrões. Então ele vai ver que tal coisa está relacionada ao câncer em tantas e tantas pesquisas. Isso são gigabytes, terabytes de dados. Então, o aprendizado de máquina é essencial para a proposta da Human Longevity Inc. E a última a saúde mundial sendo baseada em valor, em agregar valor. Não só a cura de doenças. Então, você passa de um processo que
você não está só curando doenças, tratando com sintomas, mas você está atuando na pré, na, algo pré a doença acontecer. Então, a mudança do sistema de saúde como um todo para um sistema baseado em valor, o valor que você agrega àquela pessoa, aquele indivíduo, foi essencial para a proposta da Human Longevity Inc. Então, sem mais delongas, o que é a proposta da Human Longevity Inc? O que eles planejam fazer? É baseado em 3 passos. E agora eu vou falar um pouco mais lento para ficar bem didático, para que todo mundo consiga entender. São 3 passos. O primeiro, o genético e o fenótipo. Então, você tem esses grandes especialistas na área de genética, que principalmente o Craig Venter e o Bob Hariri, que o Bob Hariri é especialista na área de células-tronco, mas com um médico com um entendimento profundo de neurociência, ele foi neurocirurgião durante um tempo, um conhecimento completo do corpo humano. E o Craig Venter com um conhecimento genético sem igual na população mundial atual. Então, você tem informações genéticas e fenótipo. Eles, através de várias tecnologias, vão estudar dados genéticos e informações de fenótipo. E vão começar a sequenciar, e atualmente eles estão fazendo isso, sequenciar o DNA de várias pessoas. Pessoas que apresentam alguma doença específica e pessoas que não apresentam uma doença específica. E a partir desses dados, esses dados biológicos como um todo, você passa para o segundo passo. O segundo passo é computação e aprendizado de máquina. É basicamente você pegar todos esses dados de genético e fenótipo e doenças e tudo, e você falar assim, computador, aprende. Então, atualmente eles têm, no ano passado eles tinham 35, eles conseguiram sequenciar 35 mil genes, sequenciamento genético em 35 mil pessoas num ano, e esse ano eles pretendem alcançar 100 mil pessoas no banco de dados dele de sequenciamento genético. Então, basicamente é pegar todos esses dados de DNA, de genética, de tudo, e aplicar aprendizado de máquina. Então, basicamente, eles vão começar a identificar que populações com câncer, o que tem em comum no DNA delas que não é apresentado no DNA de pessoas que apresentam câncer com 80 anos, por exemplo. Câncer relacionado à idade. Pessoas que apresentam câncer com 25 anos e pessoas que apresentam câncer com 40. O que tem em comum no DNA deles? O que tem de diferente? E isso com milhares e milhares de padrões. Sem o aprendizado de máquina e o poder computacional que nós temos hoje, seria impossível realizar um feito desses. Então o segundo passo, o primeiro é o genético, é os dados biológicos como um todo. O segundo passo é a computação e aprendizado de máquina. E isso gera insights. Isso gera padrões que são identificados, que finalmente no terceiro passo resulta em diagnósticos e tratamentos. Inovação em diagnóstico e tratamento. Então, o que é planejado no futuro é o seguinte: você tem um filho que acabou de nascer, você vai fazer o sequenciamento do DNA dele para saber quais são as doenças que ele tem mais predisposição a ter no futuro. Então, é uma criança que tem a possibilidade de ter câncer numa idade nova, que tem traços de problemas cardíacos no seu DNA, o que essa criança apresenta? E a partir disso, você começar a trabalhar a prevenção na população toda. Então, é uma tecnologia, é uma iniciativa que pretende impactar a população mundial profundamente. E isso tudo, aqueles 4 pontos que eu falei, são essenciais para que isso se torne verdade. Sem a redução nos custos de sequenciamento, que para você ter uma noção, a redução nos custos de sequenciamento ultrapassou a lei de Moore, que a gente já falou aqui no canal várias vezes. Se você não conhece, procure o vídeo sobre tecnologia exponencial, vou deixar o link embaixo também. Mas ultrapassou a lei de Moore várias vezes. No início dos anos 2000, para você sequenciar um DNA de uma pessoa, o sequenciamento completo dele, você gastava $1 milhão e gastava em torno de 9 meses. Atualmente você gasta $1.000 e aproximadamente uma semana para menos.
de uma semana. Então, ultrapassou a lei de Moore. Se você for duplicar duplicar a performance e diminuir o custo pela metade, durante todos esses anos, você não chegaria para o resultado que a gente tem hoje. E que a gente tinha no ano passado também. E então todos esses pontos foram essenciais. Então o modelo de negócio é basicamente esse: dados biológicos, aprendizado de máquina, é você identificar padrões e depois aplicar esses padrões no diagnóstico, no tratamento e principalmente prevenção. Então esse é o vídeo sobre a Human Longevity Inc. Se você gostou, deixa o seu like embaixo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.